Agora, né? Fábio, quais são os hábitos que você percebe que estão criando mais problemas na vida moderna, no contexto atual? Cara, eu acho que o sedentarismo ele ganha de todos, né? O sedentarismo, a gente tem um corpo que foi feito para ser usado, né? Você falou bastante de Aristóteles, né? Mas eu acho que, por exemplo, Descartes ele faz uma separação clara entre corpo e mente, jogando a mente para uma esfera imaterial, Sim, né? sim. Então, e é interessante isso, porque eu brinco com o pessoal, né? O que desperta Freud para psicoterapia? Quando ele diz assim, caraca, mano, a mente pode influenciar no corpo. Porque ele via as histéricas conversíveis e, cara, a pessoa tá cega, mas não tem nenhum problema no sistema visual dela, né? E não é uma simulação, né? Eles, Sim. nossa, então olha o poder da mente sobre o corpo, né? Não, e você falou, porque a filosofia moderna foi toda essa linha, vamos separar o corpo da mente Isso. completamente. E aí agora nós chegamos num problema que está todo mundo tendo problemas físicos, esses problemas acarretam problemas neurológicos, os problemas neurológicos estão carregando, e o círculo nisso vai sendo gigante. E acho que a redescoberta de uma filosofia de harmonia corpo e alma, o corpo e mente, como eu quero usar a terminologia, mas aqui eu me refiro à mesma coisa, mas a sanidade do corpo e alma é total, porque se você tira esse elemento, a quantidade de problemas, eu vi vocês falando sobre isso, né? Problemas graves psicológicos associados ao sedentarismo, como o cara às vezes ele entra em um processo depressivo, por exemplo, Isso. ele tá sedentário, na verdade, e aquilo vai desencadeando uma série de problemas. Na verdade, era isso que ele estava falando, né? Quer dizer, a gente está falando de um tecido orgânico, o cérebro que produz a nossa experiência, pelo menos nessa perspectiva que eu estou colocando aqui para vocês, né? E é muito importante que isso não é verdade, né? Porque quando a gente fala de ciência, a ciência não é uma busca da verdade, né? Diferente talvez da religião, a filosofia, o Guilherme pode falar um pouquinho mais, mas a ciência não é uma busca da verdade, né? A ciência tem alguns princípios. Ela não busca o porquê, ela busca o como. Eu diria que ela busca modelos explicativos, certo? Então, por exemplo, essa história, a gente não vê um triângulo na natureza, um triângulo retângulo perfeito. Sim, sim. Isso é uma abstração. Agora, você pode usar o triângulo retângulo e todas as abstrações dele para calcular a área de uma montanha, por exemplo. Entendi. Certo? Então, tem essa questão que é bastante relevante para nós. Mas quando a gente pensa que a nossa experiência depende de uma estrutura orgânica que tem condições para funcionar, aí fica muito fácil de você entender. Imagina, por exemplo, essa questão que a gente está falando do sedentarismo, né? Pensando no cérebro, você sabe quanto que o cérebro consome de oxigênio? Não. 15% do oxigênio que você consome. Sabe quanto é que é o peso corporal do cérebro? 2% do peso corporal. Então você está falando de uma estrutura que é altamente dependente de oxigênio. Então imagina o que acontece se tua capacidade cardiovascular ela diminui. Você já vai ter menos disponibilidade de oxigênio. Se você tem menos disponibilidade de oxigênio, se você tem menos dinheiro em casa, o que você faz? Você corta o que é prioritário ou você corta os luxos? Os luxos. Para nós, o luxo é a nossa capacidade de abstração, de raciocínio. Certo? É a nossa capacidade de regular a emoção, de pensar na nossa condição, de refletir sobre ela e de encontrar soluções para ela. Então, se você começa a analisar, e eu dei só um parâmetro, que é a nossa capacidade cardiovascular. Tem uma série de outros parâmetros que vão influenciar no funcionamento do E o cérebro. problema da dieta também, né? Porque eu li um dado que me chocou bastante, que a testosterona média dos homens está caindo tremendamente. Assim, tanto nos Estados Unidos, eu tinha visto dado, eu contagem vi de isso espermatozoides, também. assim, um Isso. negócio surreal. Estão relacionando a alimentação? Bastante. Assim, Cara, sobrepeso. Eu não relacionaria exclusivamente à alimentação. Principalmente, a coisa que mais baixa a testosterona é estresse. Pelo menos até as informações que eu tenho, cara. Estresse baixa muito a testosterona. Mas com certeza, sobrepeso é um fator. Acho que é. E assim, as pessoas estão. Teve queda de expectativa de vida em países desenvolvidos, que é uma loucura, assim, em pleno. Com o avanço da medicina, com o avanço de várias outras coisas.
E é engraçado, porque então a testosterona vai baixando. Então, uma quantidade de pessoas com sobrepeso crescente na sociedade. Isso me parece que claramente tem a ver com a dieta. Muitas pessoas com alta taxa de glicose também, né? Acho que esse é um ponto meio associado. E a coisa das telas também, né? Porque o cara, enfim, tem hoje também uma exposição a telas. Como é que você vê essa coisa da exposição às telas, assim, né? Eu acho, cara, não dá para nem demonizar nada, nem, mas assim, eu acho que a exposição excessiva às telas é... Aqui a gente tá querendo achar o meio termo. Qual que é o caminho bom, né? Eu tenho uma posição interessante, assim, que exposição a telas, alimentação inadequada, hipercalórica, sedentarismo, de uma certa maneira, eles já são condições que eu vou chamar de reativas, né? A pergunta é, por que se procura comida altamente calórica quando você não está com fome? Porque você não está querendo alimentar seu estômago. Todos os seus dados nutricionais que o cérebro usa para avaliar como é que está teu estado nutricional e gerar a sensação de fome, muitas vezes eles estão ok. Às vezes acontece, talvez vocês tenham tido essa experiência, você acabou de almoçar e daí tá ali, de repente vai lá e abre a porta da geladeira. É por tédio. Você está procurando alguma coisa para se entreter. Mas é a dopamina que você recebe ali? Algum outro hormônio? Tem uma... Não dá pra simplificar assim, mas dá pra dizer que é dopamina. Você vai ali atrás de comida, por quê? Porque você quer ter um prazerzinho, você quer dar conta daquele tédio, você quer fugir daquela condição. Você troca do hit da rede social, abre lá, vê quantas curtidas, aí vai pro doce, e vai pro... São pequenos hits, assim, o dia inteiro. Exatamente, porque por exemplo, pegar o celular e dar uma olhada, a gente não acha que isso não... A gente diz, mas isso não me dá prazer. Não te dá prazer, mas reforça o teu comportamento. Né? Porque, como assim reforça o comportamento? Então, o termo reforçar o comportamento é um termo que a gente usa para dizer de determinadas condições que vai fazer com que aquele comportamento se repita. Certo? Então, todo comportamento que se repete, ele está sendo reforçado. Como uma coisa ruim, você está falando? Todo vício é um hábito que você criou a partir de um comportamento que foi altamente reforçado, certo? Então, por exemplo, vício em cocaína. Você começa por quê? Porque você tá ali com os amigos e tá trocando ideia e tá bebendo, daqui a pouco você tá bêbado, daí você vai lá, cheira e uau, e aqui fica legal, fica bacana. Então, no começo você tá ali sendo reforçado pela possibilidade de você ficar mais tempo com seus amigos, ficar bebendo e uma própria descarga de prazer inerente à droga. Certo? Mas isso tende a desensibilizar com o tempo, essa sensação ela não tem a mesma intensidade, a mesma qualidade, né? E aí o que te mantém na cocaína? Aí é o reforço negativo, porque quando você não faz, fica desconfortável. Então você faz para tirar o desconforto. O sofrimento vai reduzindo. Isso. Então as pessoas não aguentam ficar sofrendo um segundo. Assim, exatamente. De um lado você está buscando prazer. Quando o prazer acaba, você continua usando para evitar o sofrimento. Certo? Então, e aí tem uma questão com a passagem do tempo também, mas isso é uma abstração mais para frente ali. Como assim? A gente não gosta do tempo, né? Como assim? Passagem do tempo? A gente não gosta da passagem do tempo. Não gosta. A gente precisa estar se distraindo. Não é à toa que a gente criou passatempos. Certo? A gente não gosta. E ao mesmo tempo a gente quer ter tempo livre. Não é uma contradição muito grande. É né? o cara que fica esperando a sexta-feira. A nossa relação com o tempo é muito... E a coisa que a gente vai estocando aqui, os hábitos que estão criando quase um manual dos hábitos que estão fazendo bem, né?